Bom, a verdade vai continuar falando. A gente está no francês, na página 409, no português, na 410. Lembra que a verdade falou que ela fala, né? E aí ela continua falando. E ela está falando, esse é o segundo vídeo, ela está falando para os psicanalistas. Lacan cria um texto da verdade falando: será preciso dizer que vocês ainda não sabem? Certamente alguns de vocês que se permitiram ser meus amantes. Aqui eu vou dar uma pausa, porque amante é uma posição ativa, em contrapartida à posição do amado. Nós estamos aqui em 1955, em 1960, Lacan vai fazer um seminário sobre o banquete do Sócrates, do Platão, né? Onde o Sócrates vai à casa do Agatão e há um grupo de filósofos e todos vão falar sobre o amor. E estão todos lá falando quando a Alcebiades, que está aqui, chega bêbado e tenta seduzir Sócrates. Acontece que na Grécia Antiga, o mais velho é o amante, o mais novo é o amado. Na psicanálise, nós somos o amante, o analisante é o amado. A posição de amado é a do analisante, a nossa de amante é a posição ativa. Então, a verdade aqui está dizendo: será preciso dizer que vocês ainda não sabem? Certamente alguns de vocês que se permitiram ser meus amantes, quer dizer, tomar posição ativa com relação a mim, me dominar, duvidam certamente do princípio de que nesse tipo de ostentação ninguém é tão bem servido, a não ser por si mesmo, posando de forma ambígua e não sem a falta de jeito, da tentativa de não aparecer, do amor próprio, que aí interessava a vocês. Que os erros da filosofia, estou falando dos deles, só poderiam subsistir graças aos meus subsídios. Lembra que no vídeo que eu falo, eu uso esse texto aqui, mas eu uso considerando a nossa clínica quando eu falo do adversário. E tem uma hora em que Lacan finge como se alguém estivesse falando com ele. Vê-se logo que o senhor se entrega à filosofia, daqui a pouco entram Platão e Hegel. Então, os erros da filosofia só podem aparecer porque todo filósofo tem seu ponto nevrálgico, né? Por exemplo, no Descartes você vai encontrar na biologia, e ali ele se atrapalhou, né? No Platão você vai encontrar no mito da caverna. Enfim, cada filósofo tem lá o seu obstáculo. Até ali ele pensou, depois parou por aqui. Quem faz aparecer esse buraco é a própria verdade. Quem deu o subsídio para que apareça esse buraco é a verdade. Aí vem um outro filósofo, não é por aqui. Aqui ele errou, vamos adiante, né? Bom, a força
para estrangulá-los com seus pensamentos, porém, acabou por vê-los tão insípidos quanto vaidosos e passou a tratar as opiniões vulgares de acordo com os costumes dos antigos sábios, que sabiam colocá-los em seu lugar. Os contadores de história, os litigantes, os astutos e até os mentirosos, mas também para procurá-los em seu lugar, na lareira, ou no fórum, na forja ou na feira. Quer dizer, repara que a verdade, ela vai entrando nos buracos e ela vai fazendo aparecer, ela vai denunciando onde as coisas estão. E aqui eu vou continuar com a tradução. Aperceberam-se, então, por não serem minhas parasitas, elas pareciam servir-me muito mais e, quem sabe, ser até minha milícia. Quem? Esses que são os litigantes, os que contam histórias, os astutos, os mentirosos, aqueles que ela encontra na forja, que ela encontra na lareira, os agentes secretos do meu poder. Diversos casos observados no jogo de pigeon-vola. Pigeon-vola é um jogo infantil em que você fala o nome de um objeto, voador ou não, seguido da palavra voa. Erra aquele que levanta o dedo quando o dito objeto não voar. De súbitas transmutações de erros em verdades, de nada que nada pareciam dever, senão ao efeito de perseverança, puseram-nos no caminho desta descoberta. O discurso do erro, sua articulação como ato, podia testemunhar a verdade contra a própria evidência. Foi então que um deles tentou fazer passar a categoria de objetos dignos de estudo a astúcia da razão. Era professor, infelizmente, e vocês tiveram muita sorte em voltar contra as afirmações deles às orelhas de burro com que cobriam a cabeça de vocês na escola, porque antigamente, quando o menino... bullying é bobagem. Quando o menino fazia burrice, ganhava umas orelhas de burro. E que, desde então, servem de corneta acústica para aquele dentre vocês cujos ouvidos são um pouco moucos, quer dizer, surdos. A corneta, aquela orelhinha de burro, passa a virar corneta. Presta atenção. Vocês fiquem, então, portanto, com o vago senso da história e deixem os peritos basearem na garantia da minha futura empresa o mercado mundial da mentira, o comércio da guerra total
e a nova lei da autocrítica. Se a razão é tão astuciosa quanto disse o Hegel, ela executará bem sua obra sem vocês. A verdade continua botando os analistas no lugar. E é mais um parágrafo da conversa da verdade. Eu vou fazer por partes, porque vocês veem que não é simples, é a verdade que está falando. Essa verdade que está falando para nós. Olha, presta atenção, quando você põe a cabeça de burro, com a orelha de burro, a orelha de burro acaba virando aquele que avisa você as coisas. Então, e outra coisa, eu como verdade, eu faço aparecer, tanto na feira, como na forja, como na lareira, como no fórum, em vários lugares, eu me faço aparecer, como eu também me faço aparecer nos erros que os filósofos cometem, nos limites onde eles estão. Então, a verdade continua a conversa dela com os analistas. Então, nós vamos continuar com a conversa da verdade com os analistas, que Lacan criou, né? A gente precisa da verdade. O que é a verdade? Ela não é o oposto da mentira. Ela é o desvelamento. Onde se encontra a verdade, né? Então, a segunda parte agora do discurso da verdade acabou de ser mostrado para vocês.